Olá pessoal, aqui é o Guilherme, professor de Química da Oficina do Estudante. Agora nossa aula de agora vai ser a aula número 2 do assunto isótopos. Vocês já viram a aula de número 1, essa vai ser uma continuação, tá ok? Na primeira aula que a gente viu semana passada, a gente estava entendendo o seguinte, que quando o elemento químico tem isótopos, é necessário que você calcule a massa atômica média desses isótopos e esse número, a massa atômica média do elemento químico, está na tabela periódica. Para isso, a gente precisava do número de massa e da porcentagem relativa, do número de massa e da porcentagem relativa. Agora, na nossa aula de hoje, a gente vai ver a seguinte situação. Eu não sei mais as porcentagens dos átomos. Eu não tenho mais a abundância relativa do átomo, só que nesse caso eu sei a massa atômica média do elemento. No primeiro vídeo a gente viu que, sabendo o número de massa e a porcentagem, o número de massa e a abundância, eu consigo saber a massa atômica média do elemento. Hoje eu tenho a massa atômica média do elemento e vou calcular as porcentagens. Repara que são situações muito parecidas, mas de maneira opostas. No primeiro, eu tinha as porcentagens e calculei a massa atômica média. Agora eu tenho a média e calculo as porcentagens. A ferramenta matemática que eu preciso, de novo, é uma média ponderada, só que neste caso, eu tenho o resultado médio, que é 35,48. Se vocês olharem no primeiro vídeo, eu tinha colocado 35,4, que era um número aproximado das porcentagens que eu havia colocado. O número verdadeiro não é 35,4. Eu estou fazendo uma melhora para 35,48 só para a gente efetuar o cálculo. Este número 35,48 é a média do elemento químico cloro, considerando seus isótopos, 35 e 37. E as porcentagens e as mudanças relativas são x e y, que agora são as minhas incógnitas do problema. Eu não sei mais a porcentagem de cada um dos isótopos, eu sei a massa atômica média e eu vou resolver isso por média ponderada. Só que a hora que eu monto a minha expressão para calcular a média ponderada, é possível se verificar que a gente tem duas incógnitas, x e y, que são as duas porcentagens de abundâncias dos elementos químicos. E não dá para a gente resolver uma única equação que tem duas incógnitas. Então, matematicamente, eu preciso de um sistema de duas equações para que, com essas duas incógnitas, x e y, e um sistema de duas equações, eu consiga resolver. Bom, estes x e y são as porcentagens de cada um dos isótopos. Vamos supor que esse elemento químico aqui, que esse isótopo, corresponda a 10%. Se isso corresponder a 10% dos isótopos, esse teria que ser 90%. Se esse corresponder a 80%, esse vai ser 20%. Se esse for 50% dos isótopos de cloro, este também será 50%. Sempre a soma das porcentagens dos dois isótopos x e y dá 100%. E é isso que eu escrevi aqui no quadro. X mais y dá 100%. Bom, agora ficou fácil. Eu tenho duas equações com duas incógnitas. X e y, x e y. O que eu vou fazer? Usar o método da substituição. Vou isolar x nessa equação. X é igual a 100 menos y. E com esse x isolado nesta segunda equação, eu vou substituir na primeira, de modo que a expressão fica 35,48, que é exatamente o resultado da média, é igual a 35x, só que o x agora é 100 menos y, mantenho o 37y dividido por 100. Álgebra multiplica o 100. Não esquece de fazer a distributiva, vai ficar 35,48 vezes 100, igual a 3.500 menos 35y mais 37y. Faz os cálculos e descobre que y dá 24%, logo, se y dá 24%, 100 menos y dá 76%. Tudo bem? Fácil, um pouquinho mais trabalho matemático, mas conceitualmente é o mesmo assunto. Se eu tenho os isótopos, eu consigo calcular a sua média. Se eu sei a média, eu consigo calcular as porcentagens dos isótopos. Espero que todos tenham entendido. Quem gostou do vídeo, curte e se inscreva no nosso canal. Um abraço, até mais.